Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Anulação de condenação da Lava Jato pelo STF é duro golpe, diz Financial Times. É isso mesmo. A decisão do Supremo Tribunal Federal de anular na última terça-feira 21 as condenações contra investigados por corrupção na Operação Lava Jato foi um duro golpe no legado da investigação que abalou a maior democracia da América Latina. A afirmação é do jornal norte-americano Financial Times, em texto publicado na quarta-feira 22. A matéria destaca que o tribunal anulou uma condenação de 2017 contra José Dirceu, político de esquerda e aliado de longa data do presidente Lula, com a alegação de que o processo havia expirado. Um único juiz do Supremo, Dias Toffoli, também anulou decisões contra o empresário Marcelo Odebrecht, que em 2016 confessou crimes como suborno e lavagem de dinheiro. Junto às decisões, são mais um prego no caixão da Operação Lava Jato, que começou em 2014 e revelou um esquema multibilionário de propinas e que desviou o dinheiro da grande petrolífera estatal Petrobras, explica o jornal. A publicação lembra aos leitores que um cartel de empresas de construção pagava sistematicamente subornos a funcionários e executivos da Petrobras, em troca de contratos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos descreveu o esquema como o maior caso de suborno estrangeiro da história. Deltan Dallagnol comenta sobre as decisões do STF contra a Lava Jato. Assista. Esse tema especificamente do Supremo Tribunal Federal e o que eles têm feito em relação aos condenados pela Operação Lava Jato é um absurdo, é tão absurdo que o nosso querido Deltan Dallagnol escreveu um artigo muito bem escrito, como sempre, sobre isso. E a gente até usou, Deltan, no nosso card, uma relação entre que o STF lava a alma desses corruptos. Não é mesmo, Deltan Dallagnol? Fique à vontade, meu amigo. Boa tarde. Olá, Guilherme. Olá, ouvintes, audiência maravilhosa da Gazeta do Povo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês para defender o Brasil contra aqueles que se acham os donos do Brasil, contra aqueles que se colocam acima da lei, contra aqueles que praticam arbitrariedade, seja para livrar corruptos, seja contra as nossas liberdades de diferentes maneiras. Guilherme, é isso aí que você falou. Nessa semana, apenas nessa semana, porque se a gente ampliar, a gente vai falar de vários outros absurdos, mas apenas nessa semana, o Supremo Tribunal Federal simplesmente livrou José Dirceu e livrou Marcelo Odebrecht de condenações pesadas que eles tinham por crimes de corrupção comprovados. Vamos analisar cada um dos casos, mas vamos começar lembrando um pouquinho quem é José Dirceu. José Dirceu foi condenado por corrupção no caso Mensalão pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Foi condenado a penas de mais de 7 anos de prisão por um esquema que desviou mais de 100 milhões de reais e ele foi condenado como articulador central do esquema. A gente já começa aí vendo que existem dois pesos, duas medidas, quando a gente olha as penas de José Dirceu, pouco mais de 7 anos de prisão, por um esquema de desvio de mais de 100 milhões de reais, investidos inclusive em campanhas eleitorais, danificando a democracia, e você compara a pena das senhorinhas presas com uma Bíblia e um terço na mão, no 8 de janeiro, penas que chegaram a 17 anos de prisão. Aí já começa a ver que tem alguma coisa errada aí, mas lembrem ainda que no Mensalão, quando José Dirceu foi pego, qual foi a postura de Lula? Se coloque agora no lugar de um presidente, ou você pode imaginar você como síndico do seu prédio, ou você como um administrador de alguma coisa, as pessoas confiam em você, a administração, inclusive do dinheiro delas. E aí você escolhe uma pessoa para te ajudar, um braço direito, um secretário, uma secretária, um gestor, coloca essa pessoa do teu braço direito para te ajudar a administrar. E essa pessoa, traindo a sua confiança, traindo a confiança de todas aquelas pessoas, bota a mão no saco e rouba o dinheiro das pessoas. O que você faz com essas pessoas? O que você faz com esse traidor? Com essa pessoa que traiu a confiança sua e da sociedade? Você, em primeiro lugar, você vai demitir, você vai colocar
fazer uma notícia crime, você vai pedir uma apuração imediata, você vai expulsar ele daquelas funções de administração, você vai romper relações, porque ele traiu não só a você, mas ele traiu toda aquela comunidade que confiou em você, que escolheu ele. E qual foi a postura de Lula quando descobriram a traição de José Dirceu à sociedade brasileira? A postura foi de proteção. Lula não atacou, não rompeu relações, não clamou pela responsabilização, não obrigou seu partido, o PT, a expulsar José Dirceu imediatamente. Não, nada disso. O que fica parecendo é que, na verdade, Dirceu estava funcionando como um anteparo de proteção a uma possível responsabilização ou investigação contra o próprio Lula. E o que se comprovou durante a Lava Jato é que, enquanto José Dirceu estava sendo processado pelo caso do Mensalão, ele estava articulando, realizando, participando do Petrolão. Ou seja, as funções dele de gestão, o poderio de comando, o poderio sobre contratações, o poderio sobre o governo continuava a existir, mesmo depois de ele ter sido flagrado traindo a confiança da sociedade e supostamente traindo a confiança do seu superior hierárquico. Como que você faz sentido de tudo isso? Como que o ser humano normal, do dia a dia, interpreta isso? A interpretação é óbvia. A interpretação é evidente. É de que Lula participava dos esquemas, Lula deu e manteve o poder para José Dirceu justamente porque Lula estava dentro de tudo. Essa é a conclusão óbvia que um cidadão comum chegaria. Mas não parou aí. Lula foi investigado, processado e condenado em 3 instâncias e livrado, é claro, pelo Supremo Tribunal Federal, que jamais o absolveu. E, como ele é presumido inocente, a gente não pode fazer nenhum juízo aqui quanto à culpa dele, já não pode também chamá-lo de ladrão, apesar de todas as provas. É o que a justiça diz, né? Genocida pode, ladrão não, por alguma razão que só uma suprema consciência pode nos dizer qual é. E aí você vê tudo isso acontecendo e você lembra de Sérgio Cabral dizendo que ele não parava de pegar propina porque aquilo se tornou um vício para ele. Mas quando a gente olha para o PT, para José Dirceu, eu acredito, com base nas evidências, nas informações, que é mais do que isso. Que é um raciocínio de que os fins justificam os meios. De que o objetivo de uma revolução do proletariado, de colocar a esquerda no poder, o objetivo de impor a sua visão de mundo a todos, justifica os meios, ainda que esses meios sejam desviar dinheiro público para injetar em campanhas eleitorais, para enriquecer, para o que for. Os fins justificariam, na visão deles, esses meios criminosos empregados que são vistos como custos para um bem maior, para um fim maior, nessa visão absolutamente deturpada da realidade. É o mesmo tipo de raciocínio que justifica o Ministério da Verdade, um Big Brother do livro 1984, do George Orwell, instalado no Brasil por Paulo Pimenta, pelo governo Lula, dentro da Advocacia Geral da União, e que se expandiu para a Secretaria de Comunicação, que chegou a pedir inquéritos para calar críticos do governo em relação à sua incompetência na gestão da crise, tragédia humana no Rio Grande do Sul. E aí esse José Dirceu, desse PT, desse governo, foi ser julgado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal nessa semana. E vamos lembrar que ninguém mais é ingênuo aqui. O Supremo Tribunal Federal não é um tribunal de justiça, é um tribunal de política, não é um tribunal jurídico, é um tribunal político. Ele não aplica a lei de modo igual a todos, a gente vai ter provas disso. Eu vou comentar provas, evidências concretas disso, mas é um tribunal que aplica 2 pesos, 2 medidas, e é um tribunal que, vamos lembrar também, praticamente integralmente foi colocado lá pelo PT, por Lula e por Dilma. E aí uma maioria da segunda turma isenta completamente José Dirceu de punição, revertendo o entendimento aplicado nas outras 3 instâncias do judiciário, inclusive as instâncias que são técnicas, a primeira e a segunda, de juízes técnicos e concursados. E como que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal faz isso? Reinventando a roda, inventando uma teoria sobre prescrição que já estava superada naquele caso. Vou explicar para vocês. José Dirceu foi condenado a 8 anos de cadeia por ele ter solicitado e recebido mais de 2 milhões de reais para facilitar contratos da Petrobras com uma empresa chamada Apollo Tubulars. E a gente tem um sistema de prescrição que funciona como? O nosso sistema de prescrição funciona assim. O que é o sistema de prescrição? Esse sistema ele diz o seguinte: quando o processo demora muito tempo na justiça, quando uma investigação demora muito tempo na justiça,
cai tudo por ralo abaixo, você não pode mais investigar, não pode mais punir ninguém, simplesmente porque demorou muito tempo. A ideia é estabilizar as relações sociais, ainda que impedindo a punição porque a justiça está demorando muito. Tudo bem se a nossa justiça fosse rápida. Tudo bem se no mundo fosse assim. Mas isso é assim só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, a prescrição não acontece depois de você começar um processo criminal contra alguém, porque mostra que o Estado está se mexendo, que está buscando punir a pessoa, ele não está inerte. Não faz sentido você punir a acusação, a sociedade, quando está fazendo tudo o que tiver alcance para punir alguém. Só não chega a punição porque nós somos o único lugar do mundo com 4 instâncias de julgamento, com infinitos recursos e com o Supremo Tribunal Federal, que diz que você só pode punir alguém depois do julgamento na 4ª instância, esgotados todos os recursos, estimulando assim a procrastinação e todo tipo de manobra empregada pelos réus para que os seus processos nunca acabem. E qual é o limite? Qual é o prazo de prescrição para alguém que é condenado a 8 anos de prisão? O prazo de prescrição é o prazo de 12 anos. Contudo, quando a pessoa faz 70 anos de idade, como os colarinhos brancos costumam fazer ao longo dos processos, que são intermináveis, essa pessoa recebe um presente de aniversário que vai muito além do amor, do carinho, de eventuais bens materiais entregues pelos seus familiares. É um presente dado pelo nosso sistema de justiça, que é a coroa da impunidade. Esse presente é uma redução pela metade do prazo prescricional. E o prazo prescricional, que no Brasil já é curto, já é todo pró-réu, todo em favor do criminoso, cai pela metade, cai de 12 para 6 anos. Ainda assim, o caso não teria prescrito. Por quê? Porque os crimes foram praticados, começaram em 2009, foram até 2012 e o processo criminal começou em 2016. E o que está em jogo aqui são esses marcos prescricionais. Se entre os crimes praticados e o começo do processo penal, que chama de recebimento de denúncia, se passaram ou não mais do que o prazo prescricional, se passou ou não mais do que esses 6 anos. Entre 2012 e 2016 não passou mais do que 6 anos. E os crimes foram até 2012. Mas aí, veja só, o Supremo Tribunal Federal, com sua suprema consciência, suprema engenhosidade, suprema inovação e com sua suprema impunidade aplicada aos corruptos, ele reinterpretou isso por uma maioria de 3 votos. Ele disse o seguinte: não, veja bem, o crime foi ajustado à corrupção em 2009, os pagamentos foram até 2012, mas vamos tomar em consideração só essa data de 2009, que foi quando tudo começou, foi quando o ajuste da corrupção foi feita. Entre 2009 e 2016, quando foi recebida a denúncia, começou o processo, passou mais de 6 anos. Vamos então derrubar tudo, cancelar tudo. Ele não fica nem com a ficha suja em razão desse caso. Mas então faz sentido colocar o marco inicial em 2009 e não em 2012? Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o artigo 317 do Código Penal estabelece que a corrupção não só pedir propina, não só acertar propina, não só fazer um ajuste de propina, mas é crime de corrupção receber propina. E nos autos está comprovado que ele recebeu até 2012. Então, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Por meio das mãos, e vamos dar nomes aos bois aqui, pelo meio das mãos de Ricardo Lewandowski, de Nunes Marques e de Gilmar Mendes, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi aplicar uma tese inovadora, contrária ao STJ, contrária ao Tribunal da Segunda Instância, contrária à Primeira Instância, livrando José Dirceu da sua condenação. Falta só mais uma condenação para que ele possa se candidatar em 2026, como ele já disse que ele quer fazer. E assim, os velhos corruptos condenados vão reocupando suas posições de poder em Brasília para seguirem nos governando e para que tudo volte a ser como sempre foi. Afinal de contas, foi esse mesmo sistema político corrupto, balançado, abalado pela Lava Jato, que colocou os ministros lá. E Malafaia cita desfechos de Lula e Dirceu e põe STF contra a parede por elegibilidade de Bolsonaro. Ele expôs a leniência da Suprema Corte com os petistas e fez apelo pela absolvição do ex-presidente. Assista. Povo abençoado do Brasil, por favor, assista esse vídeo até o final, sem paixão política, os fatos que eu vou mostrar e tire as suas conclusões. Primeiro, vamos à questão de Lula. Lula foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, na primeira instância por Sérgio Moro, a segunda instância por unanimidade, o TRF4, confirma, a terceira instância por unanimidade confirma também a mesma coisa. Aí, 2018, a defesa apela para um habeas corpus, para Lula não ser preso. O STF rejeita. Significa, então,
que o STF reconhece as condenações de Lula. Depois, em 2019, Fachin vota contra o habeas corpus. Depois, em 2019, eles entram novamente no STF pedindo a liberação, a liberdade de Lula. E o STF, a segunda turma, rejeita. Fachin vota contra a liberação de Lula. Agora, em 2021, não me pergunte por que cargas d'água, é esdrúxula a argumentação de Fachin. Fachin libera ele e o STF confirma a liberação de Fachin. Agora vamos para o caso, preste atenção, Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, roubalheira. Agora vamos para o caso de José Dirceu. Foi condenado por roubalheira a 30 anos e 9 meses de cadeia. Em 2018, por proposta do seu ex-funcionário, é uma piada, agora ministro do STF, Dias Toffoli, que sempre trabalhou para o PT, esquerdopata de carteirinha, a segunda turma libera da cadeia José Dirceu, 30 anos, 9 meses de cadeia por roubalheira. E agora, a segunda turma, em 2024, extingue de vez todo o processo contra ele. Ele está livre e solto para ser candidato a qualquer coisa. Também o STF extingue tudo de Marcelo Odebrecht, que fez delação, que fez acordo de leniência, isso é, reconhece que roubou para devolver 3.800 bilhões. Foi tudo cancelado. Vamos ao caso de Bolsonaro? Bolsonaro se torna inelegível 2 vezes, não é porque roubou, não é por causa de corrupção, os 2 motivos. Primeiro, porque reuniu embaixadores para criticar a urna eletrônica. A atribuição de convocar embaixadores é do presidente da República. Antes, Fachin, que presidia o TSE, convocou, sem ter autoridade para isso, os embaixadores para poder falar das eleições. Então, olha o absurdo da inegibilidade de Bolsonaro. O segundo motivo foi abuso do poder político e econômico na parada de 7 de setembro em Brasília e Rio de Janeiro. Como é que é isso? Primeiro, não foi usado os locais da parada militar. Quem alugou o trio fui eu. Não tem nada a ver com poder econômico, nem com poder político. E Bolsonaro se torna inelegível por 2 razões esdrúxulas e vergonhosas. Mas quem comanda o TSE, responsável por isso? O ditador da toga, Alexandre de Moraes, que recebeu superpoderes nas eleições ao arrepio da lei eleitoral e comanda e controla o TSE, e é o responsável por essa patifaria, e o TSE deixou de ser Tribunal Superior Eleitoral para ser Tribunal Superior Político. A minha pergunta é, o caso agora de Bolsonaro está no STF, está nas mãos de Fux, que tem sido até um cara coerente, mas isso vai para o plenário. Será que o STF vai ter a coragem de manter a inegibilidade de Bolsonaro quando libera Lula, libera José Dirceu, libera Marcelo Odebrecht por roubalheira? Eu não posso acreditar. Será a desmoralização total do STF. O STF, se fizer isso, se manter a inegibilidade de Bolsonaro, vai deixar de ser Supremo Tribunal Federal para ser Supremo Tribunal Político. E eu espero, eu não vou dizer que eu tenho certeza que eu não estou na mente dos ministros, não é possível o Supremo Tribunal Federal manter a inegibilidade de Bolsonaro por casos esdrúxulos e vergonhosos. Deus tenha misericórdia do Brasil, ilumine essas autoridades, abençoe você e sua família. E pesquisa do Instituto Paraná mostra Bolsonaro em primeiro lugar na corrida presidencial, mesmo estando inelegível. Quase um ano após ser declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda é o nome mais competitivo da direita e, se pudesse disputar uma eleição hoje, estaria tecnicamente empatado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta é uma conclusão de um levantamento divulgado nesta sexta-feira 24 pelo Instituto Paraná Pesquisas. Segundo a pesquisa, em um primeiro turno, com a participação de ambos os candidatos, Bolsonaro receberia 38,8% dos votos, contra 36% de Lula. Nesse cenário, Bolsonaro foi o único nome da direita testado, enquanto os demais candidatos foram o pedetista Ciro Gomes, 8,4%,
o tucano Eduardo Leite, 3,4%, e o MDBista Helder Barbalho, 1%. Em uma simulação de segundo turno entre Bolsonaro e Lula, o ex-presidente ficaria com 42% dos votos, enquanto que o petista, 41,7%, considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Os dois cenários configuram um empate técnico. Nesse embate, 11,3% dos eleitores afirmaram que votaria em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,0% não souberam ou não responderam. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.